Bem-vindos ao Casa Comum, nosso encontro à quarta-feira de Mariana Verde da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. O último programa antes da nossa pausa de verão. Meus caros, obrigado pela vossa presença. Mariana está hoje de forma remota e começo por si. O tema que na semana passada começámos, relacionado com os exames nacionais. Na altura esperávamos pelo desfecho daquela sexta-feira, dia em que foram, ou estava prevista a divulgação das notas. Entretanto, há muitos desenvolvimentos, sabemos que as notas chegaram tarde, houve também várias declarações do Ministro da Educação dirigidas também aos diretores das escolas, pedidos de desculpa na segunda-feira, presenças no Parlamento, uma nota do Presidente da República a agir a salvaguarda do princípio da igualdade no acesso ao ensino superior. Ao cabo destes dias, Mariana Verde da Silva, comece por si. O PS não tem utilizado uma expressão sobre responsabilidade política e negligência, coloca-a no mesmo plano da Ministra da Saúde. No caso da Ministra da Saúde, as exigências de demissão eventualmente surgem. Neste caso, na sua opinião, os factos até agora conhecidos colocam o Ministro sem condições para continuar a ser Ministro da Educação? Bom, a dificuldade que teve em fazer o resumo da semana acho que mostra bem como é que as coisas estão. É que a cada hora há um novo dado, uma nova prova onde há problemas e a única coisa que se mantém constante desde há uma semana é uma espécie de desvalorização permanente e quase de negação por parte do Ministro da Educação, que eu acho a coisa mais preocupante disto tudo, porque quando nós não conseguimos identificar que existe um problema, dificilmente o conseguiremos corrigir. Eu continuo a achar, e desde a semana passada que eu disse, que o ponto central nem sequer era a publicação das notas na sexta-feira. Era o que é que acontecia às notas, se as notas eram fiáveis, se mostravam que eram fiáveis ou não. E o que é que aconteceu? Sexta-feira, muito tarde, algumas escolas conseguiram publicar, outras nem sequer receberam os fecheiros. E nos dias seguintes tivemos em permanentes correções desses fecheiros e identificação de problemas, como já aqui tinha antecipado, porque se tinha havido problemas relacionados com o algoritmo e com a distribuição de provas, era natural que isso se fizesse repercutir nos resultados. E assim estamos, com o Ministério da Educação a reconhecer coisas inimagináveis, como, por exemplo, que entre a primeira e a segunda fase vai valer a melhor nota, sem tirar daí a única consequência que importava tirar, que era alargar o período normal de candidatura ao ensino superior. Aquilo que nós temos neste momento, e à hora que falamos, é que ainda há alunos que não conseguiram ver o seu exame, ou seja, ver se a nota que têm na pauta corresponde ao exame que fizeram, ou se, como aconteceu em muitos outros colegas, e eles sabem, porque o mundo, enfim, o nosso país é pequeno, faltam perguntas, há perguntas não corrigidas, há respostas de outros alunos, há uma orientação do Educa para as escolas a dizer como devem proceder quando um aluno identifica a resposta de outro no seu exame. Isto é a descrição máxima de que as coisas não correram bem. E aquilo que eu não compreendo é que, mesmo apesar de ter anunciado uma terceira fase, o Ministro não faça a única coisa que me parece justa neste momento, que é garantir que a primeira e a segunda fase, ambas, podiam candidatar-se à primeira fase do ensino superior. Porque senão, e para que quem nos ouça e já não tem presença tão próxima com esta área, compreenda, o que nós estamos é a dizer que há um conjunto de alunos que, ou porque a prova se perdeu, ou porque foi mal corrigida, ou porque fez uma disciplina e precisa dela para entrar na universidade, onde há erros de correção já reconhecidos pelo Ministério, não vai poder ir à primeira fase do ensino superior e vai ficar com as vagas que sobram e não com a sua nota a candidatar-se ao curso. Portanto, a Mariana defende a agregação das fases de exames para a primeira fase do acesso ao ensino superior. E depois a terceira fase, então, poderia ir à segunda fase. Isso parece, neste momento, a única coisa que poderia dar alguma justiça a este processo. E repare, o Conselho de Reitores já disse que está disponível e as universidades iam sofrer com esta mudança porque iam atrasar também todo o seu processo. A única pessoa que parece não estar disponível é o Ministro da Educação e com isto respondo à pergunta direta que me fez. Uma pessoa que ainda não conseguiu reconhecer a gravidade do que aconteceu, que sistematicamente diz que se isto fosse grave, se demitia. Eu não consigo perceber em que é que isto não é grave. Ontem à noite havia 65 mil alunos que não tinham conseguido ver o seu exame. Não são algumas centenas, a menos que agora tenhamos uma nova maneira de dizer os números. E, portanto, eu julgo que qualquer pessoa
no lugar de Fernando Alexandre, com a exigência que Fernando Alexandre sempre teve para com os outros, sentiria que não tinha razões para continuar. Isto parece-me claro. A minha preocupação, confesso que não é nada essa. É garantir que esta geração de alunos não virá, como alguns um pouco mais velhos que eu ainda hoje fazem, dizer: eu fui daquele ano onde não consegui entrar no ensino superior porque os exames foram uma confusão, ainda hoje se diz isso sobre a PGA. E, portanto, é urgente perceber que com uma pequena mudança talvez conseguíssemos garantir a equidade, porque é uma coisa que não conseguimos garantir neste momento. Vai ser difícil reconquistar a segurança, a confiança que os exames nacionais nos últimos 30 anos têm no nosso país. Já vamos à segunda ronda. Duarte, como é que ouviu as explicações do Ministro, que também fez um conjunto de pedidos de desculpas e de esclarecimentos, teve várias intervenções? Gostava de me centrar também na forma política como o Ministro respondeu a esta decisão, que tem muito base na própria decisão do próprio Ministro em avançar para este modelo. Muito boa tarde, também à Mariana, hoje um pouco mais longe. O Ministro não tem querido reconhecer a gravidade do problema. Porque se o fizesse, tinha que assumir mais responsabilidades. E ele tem procurado fugir a essa assunção. Ninguém põe em causa... pode haver sempre uns ou outros, mas genericamente ninguém põe em causa esta mudança. As pessoas genericamente acham que a mudança para a digitalização, nomeadamente a própria avaliação, é um processo evolutivo positivo. Houve-se isso por parte dos professores, houve-se isso por parte de académicos que não estão diretamente ligados a estas escolas. Globalmente, as pessoas concordam com o modelo. O problema foi a implementação. E esta implementação e avançar por esta via resultou de uma decisão política do Ministro, da sequência de uma prova piloto ano passado, em que, pelos vistos, não se tomou em consideração a avaliação do que é que correu bem e o que é que não correu bem nessa prova piloto. Que também tem um lado estranho, porque há alguém que sai do júri que supostamente, alegadamente, e vou sempre alegar aquilo que é do domínio público, não transmite, no fundo, essa situação e, portanto, não houve comunicação praticamente sobre esse ponto. Digamos, com o seu sucessor, porque se percebe. Aquilo que essa pessoa argumenta é que transmitiu isso ao Secretário de Estado. Transmitiu isso numa reunião com o Secretário de Estado. Mas não deixa de ser de boca. Quer dizer, disse que iriam ter problemas, mas não concretizou agora, com um relatório. Mas seja mesmo nisso, avança-se. O Estado, já com este Ministério, com esta equipa ministerial, decide fazer um projeto piloto. Bem, identifica erros. E, quer dizer, eu penso assim, se eu fosse ministro, eu queria saber, apresentem-me qual é o balanço desta experiência. O ministro diz que não lhe apresentaram nada. Então, e mesmo assim ele avança. Então já vou aí, Maria. Então é completamente, como é que eu ia dizer, irresponsável na perspectiva que, olha, nem quer saber, avançamos e acabou. Não, quer dizer, não podia generalizar sem ter a consciência do que é que correu bem. O ministro foi imprudente na sua perspectiva? Ele próprio já o reconheceu. Ele próprio já o disse, que se voltasse atrás, porventura fazia isto de uma forma mais gradual. E, portanto, é a assunção de que houve aqui uma decisão política que correu mal. Agora, daí para mascarar isso, querer responsabilizar toda a gente, quer dizer, desde os professores, desde os agrafadores, desde as equipas que estavam a digitalizar, aos diretores das escolas, com um conjunto de ameaças. Quer dizer, se não publicar, tem que me dar explicações diretas a mim. Quer dizer, não é aceitável. Eu também não compreendo alguns professores e alguns comentadores que diziam que coitados dos diretores de escola têm que lá ficar para os horários. Oh, meus amigos, quando há um prazo, qualquer empresa, se tem um prazo para entregar uma encomenda ou tem que fazer uma proposta para um concurso público, se for preciso fazer uma direta, faz-se uma direta para cumprir esses prazos. Condições políticas para continuar como ministro? Em primeiro lugar, tem que acabar este processo. Quer dizer, pensar que o ministro... Isto era a coisa mais fácil para o próprio. Quer dizer, está aqui a minha carta de admissão, vou para casa, resolvam isto. Não. Tem que terminar todo este processo. E a seguir, fazer-se uma avaliação definitiva da sua continuidade ou não em funções. Mariana, o presidente do IDUCA, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, garante que o sistema de digitalização foi testado várias vezes, mas efetivamente sobra aqui esta questão
daquilo que o ex-presidente, digamos, do júri sabia ou não sabia e o relatório que apresentou ou não apresentou em relação ao teste piloto feito na disciplina de filosofia. Esse processo não lhe parece também mal explicado? Parece-me mal explicado, mas confesso que me importa relativamente pouco se a pessoa que saiu deixou um papel ou não deixou um papel. Um A ministro não é o Mariana, responsável a último. Mariana, quando passa a O pasta para ministro um não ministro, é. também faz uma pasta de transição. Pois, com certeza, mas eu não sei, nós não falámos com os dois júris nacional de exames. A questão aqui é uma e só uma. O ministro tem a obrigação de conduzir a política, porque o ex-presidente do Júri Nacional de Exames não disse só isso, também disse que o ministro nunca tinha estado em nenhuma das reuniões. Quantas vezes é que eles estiveram juntos? Eu acho que há aqui um equívoco relativamente à forma de gerir a administração. Cada ministro tem o seu perfil. E há muitas formas de fazer isto, não há uma única. Mas há uma coisa que é certa, que é que a responsabilidade é sempre do ministro e não é em último lugar, como disse o ministro, é mesmo em primeiro. Alguém que toma uma decisão, que sabe que houve um piloto e vê que nos papéis que lhe mandam para casa para ler ou nos e-mails que lhe mandam, conforme o caso, não consta nenhum balanço, não pergunta. E depois, houve uma pessoa que saiu e o resto das equipas, em quantas reuniões estiveram? E finalmente, quantos dirigentes foram ouvidos para esta reforma de reorganização? Porque eu suspeito que a resposta é zero. E se a resposta for zero, então também nós não podemos ficar a achar que quem sai na sequência de uma reforma muito significativa, em que os seus lugares desapareceram, e provavelmente soube pelos jornais que os seus lugares desapareceram, porque é isso que tem estado a acontecer com a generalidade das pessoas, teria que ter pensado, nós podemos achar, se fosse eu faria. E é uma coisa que eu acho que é defensável. Agora, nós não nos podemos deixar de ter presente que o responsável é quem toma a decisão. E quem toma a decisão é que tem que saber se sim ou não tem toda a informação consigo no momento em que a toma. Há aqui uma visão muito deturpada, parece-me, do que é a direção da administração pública, que é uma das funções do governo. Não é chegar, ter uma boa ideia, e podemos aqui discutir se é boa ou se é má, Eu gostava mas de ter saber uma se a boa ideia Mariana e achar concorda com essa ideia da sozinha. digitalização da correção nesse ponto de vista, só para irmos um bocadinho também ao fundo da questão. Ok, nós estamos num caminho de progressiva digitalização. Eu tendo a ser contra esta digitalização absoluta nas crianças mais jovens, porque acho que do seu processo educativo tem que fazer parte provas à mão, manuais físicos, e tendo a ser mais favorável à medida que nos aproximamos, nomeadamente no final do secundário, de um momento em que os jovens, para todo o resto da sua vida, só vão usar o modo digital como forma de apresentação do seu trabalho. Há algumas garantias que têm que ser feitas, e as garantias são saber se sim ou não estão em condições de igualdade, e eu relembro que associada a esta medida de política havia uma outra distribuição de computadores aos vários anos de escolaridade. Estava a acontecer, eu nos últimos anos tenho vários relatos de que deixou de acontecer, e isso cria uma desigualdade que nós não podemos tolerar, e portanto sou a favor favoravelmente no secundário, tendo a ser mais resistente nos anos do ensino básico. E a Há forma uma coisa que é certa, de correção, quem seja, verifica as condições de avançar uma reforma é o ministro. É isso que significa ser ou não ser reformista. Ser reformista não é lançar uma boa ideia para o ar e esperar que corra bem. Ser reformista é garantir que todos os elementos de implementação, e daí faz parte a avaliação do piloto, a reação da administração, conversas com o Júri Nacional de Exames, tudo coisas que nós, e até com os diretores de escolas, tudo coisas que nós sabemos hoje que não aconteceram. já percebi, E, portanto, Mariana, mas gostava só de formas de se esconderem. perceber se exames feitos à mão e corrigidos digitalmente, que é o que aconteceu nos exames nacionais do final do ensino secundário, se concorda com essa ideia ou não. Eu julgo, eu avalio isto como um ponto intermédio da reforma. A questão não é só essa. É que nós podíamos ter feito assim, à mão, e depois digitalizar, e não ter partido em tantos itens para garantir que a segurança do processo estava garantida. E, portanto, mas isso, nenhum de nós os três consegue responder. Só consegue responder quem viu a experiência, quem sabe os meios, quem conhece as máquinas onde foram digitalizadas, quem testou o algoritmo, quem conversou com quem desenhou, no fundo, os parâmetros da aplicação. Eu tenho ouvido alguns dirigentes do PSD não só insinuarem, o que me parece gravíssimo,
que há qualquer forma de sabotagem, como de dizerem que isto não cabe a um ministro. Eu tenho muita pena, mas isto é exatamente o que cabe a um ministro. Podiam gostar de ser ministros num sítio onde era só assinar papéis. Esse não é o nosso país, não é a história da nossa administração, não é a tradição da nossa administração. Nunca foi, nem em governos do PSD, nem em governos do PS. E, portanto, não percebo muito bem de onde é que sai esta ideia de que as reformas se fazem sozinhas. Para não alargar muito o tempo da Mariana, ainda temos aqui um outro tema nacional. Duarte, só gostava de saber, num ponto que vou ainda perguntar-me ligeiramente à Mariana o que pensa, se redundar, por exemplo, de uma comissão de inquérito sobre esta matéria, é um caso onde uma comissão de inquérito realmente se justifica? Pode ser, se for para identificar realmente o que é que correu mal. Se foi a contratação da empresa que foi incompetente, se é um problema informático, se é um problema de concentração do processo de digitalização, por exemplo, porque é que a digitalização de 300 mil provas teve que ser no mesmo sítio em Lisboa, porque aí a probabilidade de se perder uma folha ou outra é muito maior do que se tivesse sido, por exemplo, nas capitais de distrito, numa escola que juntasse as provas de todo esse distrito, etc. Pode ser porque há aqui diferentes graus da administração que intervieram, e era bom que todos eles se pronunciassem para até, mais do que até na lógica da responsabilização, na lógica da aprendizagem. Porque o ministro anunciou uma auditoria, mas as auditorias, muitas vezes, se forem feitas dentro do próprio Ministério, não sei se até que fundo é que irão na lógica de apurar o que é que aconteceu, porque muitas vezes fica só pela rama. É preferível uma entidade externa, por isso é que muitas vezes, se forem questões financeiras, vai-se pedir à Inspeção-Geral de Finanças para fazer esse trabalho, que é uma entidade fora do Ministério da Agricultura ou fora do Ministério da Educação. Não é o caso e, portanto, aí tenho mais dúvidas. Agora, o que está em causa é realmente muito complicado, põe em causa o futuro de muitos jovens. Os reitores, ainda um dia destes, diziam, precisamente para mostrar da injustiça, é que as pessoas que irão em setembro a substituir esta prova podem já ter as vagas completamente tapadas. O que é que pensa desta ideia de juntar a primeira e a segunda fase? A Mariana estava a deixar a sugestão. É uma solução, por caso contrário, a única forma de não haver esta injustiça é alargar o número de vagas para aquelas que forem necessárias para aquelas pessoas que teriam entrado com aquela nota se tivessem ido agora. É a única hipótese. A universidade tinha 100 vagas para o curso X. Descobre-se que ficaram tapadas, mas que em setembro estão lá mais 5 pessoas que, se tivessem feito agora, tinham entrado. Olha, então se calhar temos de ter 105 vagas este ano para que ninguém fique de fora injustamente. Em 30 segundos, Mariana, consegue-me dizer se estamos ou não mesmo mais próximos da comissão de inquérito? O argumento há uma semana era de que estavam a aproximar-se. Depois de tudo isto, é ou não é necessário uma comissão de inquérito? Eu, em princípio, sou contra esta proliferação de comissões de inquérito. O que aqui me leva a achar que pode vir a ser preciso é o ministro nunca dizer números. Se repararem, é sempre residuais, algumas centenas, e nós nem sequer conseguimos saber em detalhe quantas pessoas é que estão nestas situações de injustiça. O ministro tem toda a capacidade de tornar pública a informação e de evitar uma comissão de inquérito, mas se continua neste registro de dizer sempre por alto, apenas residuais, e depois vem-se a saber que são milhares, então não teremos outra forma de saber a verdade, e importa saber a verdade, principalmente para o futuro, a não ser através de uma CPI. E teremos que esperar pelo fim do processo, Mariana, para isso? Eu julgo que, de qualquer maneira, agora também o Parlamento estará interrompido, mas aquilo que é preciso é que os dados sejam públicos, não é algumas centenas, não é alguns milhares. Nós sabemos, às vezes contando em 4 ou 5 escolas, que já se ultrapassou o número que o Ministro acabou de referir na televisão. Isto tem sido sistematicamente assim desde o primeiro dia e, portanto, quem quiser mostrar os dados pode mostrar a partir do Ministério da Educação. Se não quiser, não haverá outra forma. Agora vou aqui avançar pelo Duarte em relação ao Ministro da Administração Interna. Diz que está a reunir os documentos que considera importantes no âmbito das obras da sua casa em Odmir e de um atrelado encontrado em casa do construtor que trabalhou na sua propriedade. Recordo que há um inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República sobre as suspeitas relacionadas com este atrelado. O Ministro está à procura dos documentos em casa. Como é que tem visto a resposta do Ministro? Atualizando também este tema. Ora bem,
Este caso do MAI, temos duas situações. Uma casa, o problema da casa, e isso era uma questão mais comezinha, e se calhar até o aproximava de muitos portugueses, e que as pessoas desvalorizaram precisamente porque pensaram, olha, é um de nós, e sabendo que não o deveria ser, pelas funções que desempenhava, mas vai estar a fazer aquilo que se calhar eu também faço ao meu vizinho. E as pessoas desvalorizaram, mas o segundo caso é muito mais complicado. E este caso que é muito mais complicado porque, quer dizer, não é anormal que coisas, bens, neste caso um atrelado, que esteja à guarda da Polícia Judiciária, apareça noutro sítio e, pelos vistos, sem que a própria Polícia Judiciária, em termos globais, soubesse, com o despacho do próprio Ministro. E ele até agora não deu explicações. E este segundo caso é gravíssimo, a juntar ao primeiro, porque põe em causa a própria confiança de uma instituição que estava arredada dos holofotes mediáticos, por maus motivos. Sabemos que a sociedade portuguesa tem vindo a ter um descrédito nas instituições, no governo, no parlamento, na justiça, muitas vezes injustamente, mas existe. A Polícia Judiciária estava salvaguardada. Pois quando é o próprio diretor da Polícia Judiciária que é visto e apanhado nestas circunstâncias, é a própria confiança nessa instituição que é posta em causa, e isso é grave para a nossa democracia. Agora, recolher os elementos, primeiro ele era explicar se é verdade, se é mentira e porquê. E recolher elementos aonde? O Duarte disse na semana passada que havia a tal doutrina relacionada com o Primeiro-Ministro sobre o que se mostra e o que não se mostra. Agora o Ministro diz que está disponível para reunir os documentos e depois, eventualmente, os mostrar, digamos assim. Eu penso que ele está, sobretudo, a falar no segundo caso, porque todos já perceberam que é o segundo caso que é mais grave. E nesse segundo caso, esses documentos, porventura, estão na própria Polícia Judiciária. Que está a investigar. Portanto, que está a investigar. Eu não estou a vê-lo a sair de lá com uma pen com todos os e-mails e com uma cópia de todos os documentos que ele assinou ao longo de 20 anos, em que esteve em exercício da polícia, em diferentes funções, até chegar a Estou a reunir diretor. todos os documentos, tudo o que entendo que é relevante para ponto a ponto vos esclarecer, jornalistas também. A resposta vai responder em todo o lado, diz Luís Neves. Não, e acho muito bem que ele responda e que ele dê essas explicações. Aliás, essas explicações são devidas e já deviam ter acontecido. Já deviam ter acontecido, porque cada dia que se arraste é a penalização do próprio, que devia estar concentrado noutras coisas, que é posta em causa, e a credibilidade do próprio governo. Portanto, é bom que ele as dê. Agora, eu fiquei surpreendido quando ele diz que estou a recolher. Está a ligar à Polícia Judiciária a pedir para lhe arranjarem os elementos. Isso é lícito, que assim seja. Tenho dúvidas. E, portanto, eu acho que há aqui muita coisa que tem que ser esclarecida. Porventura, o que ele disse até hoje, ao fim de uma semana, é que ia dar explicações, mas até agora não deu explicação nenhuma. Mariana, na semana passada, disse que não eram completamente claros os contornos deste caso. Uma semana depois está mais esclarecida? Eu não estou mais esclarecida. Concordo muito com a divisão que o Duarte Pacheco faz aqui nestes dois temas. Eles são de tipo muito diferente. Diria que o primeiro prende-se também com o facto de hoje em dia serem exigidos aos políticos muito mais do que é exigido aos outros dirigentes da administração pública, que também preenchem, enfim, os mesmos papéis e dão a mesma informação sobre si, mas sabemos, já não é o primeiro caso de alguém que é dirigente da administração há alguns anos e que depois, quando chega a cargos políticos, é que os problemas se levantam. Este caso do outro lado tem contornos, enfim, cinematográficos, para simplificar, percebe-se muito mal o que é que aqui está em causa. Cada dia que passa é um dia com menor autoridade do Ministro da Administração Interna. E se os primeiros tempos de trabalho de Luís Neves e até as suas responsabilidades anteriores lhe davam uma espécie de balão de oxigênio de autoridade, a verdade é que ela se desfaz muito tempo, pode-se demorar uma carreira inteira a ganhar essa autoridade e em poucos dias ela se desfaz e não há muito mais tempo para o Ministro conseguir dar as explicações que entenda dar. Nós não temos tido incêndios, mas se por acaso estivéssemos num período crítico
como é típico nesta altura do ano, nós teríamos o Ministro da Administração Interna com metade do seu cérebro a tentar resolver os seus problemas pessoais e apenas metade da sua energia dedicada àquilo que interessa. Então E, o portanto, ministro vai eu não sei que documentos são. fragilizado para a época de incêndios, é isso? Eu julgo que o ministro entra nesta época de incêndios muito mais fragilizado do que estava, com a autoridade, porque nestas funções a autoridade é a peça mais importante que pode estar atingida e precisava de se apressar a fazer aquilo que eu disse aqui há uma semana, que é dizer tudo o que tem a dizer de uma vez, com documentos e não estar a adiar esta explicação. Claro que depois de Luís Montenegro ter feito uma célebre conferência de imprensa com um dossiê ao lado e meses, anos depois termos sabido que esse dossiê nunca tinha sido entregue à Polícia Judiciária como foi garantido, fica mais difícil manter também a autoridade dentro do governo para estes processos. Agora, é preciso dar explicações, é preciso que elas sejam cabais, porque já se percebeu que as notícias vão conseguir continuar a sair e depois têm importâncias muito distintas as notícias. Algumas coisas são realmente importantes, outras parecem apenas detalhes e pormenores e, portanto, a única coisa que o Ministro da Administração Interna tem, se quer manter a sua autoridade e o seu lugar, é dar todas as explicações o mais cedo possível. Vamos ao tema europeu. Só dizer algo, que sobre estas matérias pode evidenciar alguma preocupação do próprio Primeiro-Ministro é o facto de ter anunciado que não ia de férias. O que significa que percebe que pode ter o verão quente e que porventura tem que estar mesmo ao leme para ir apagando os fogos, não os fogos reais, mas os fogos políticos que estão dentro do próprio governo. Tema europeu desta semana, vamos entrar na pausa de verão, este programa vai entrar, mas a pausa de verão significa ou coincide também com o final, digamos, de um processo relevante, o Next Generation EU, terminará nesta pausa no dia 31 de agosto e obviamente isto relaciona-se com o nosso PRR e a questão que eu coloco aqui no programa, nestes minutos finais da nossa conversa, Duarte, começo por si, é se o PRR cumpriu o seu objetivo. Vamos começar em Portugal e depois na Europa. Em Portugal, cumpriu o seu objetivo? Esta hesitação decorre do seguinte: se fosse o objetivo que eu gostaria, eu acho que não cumpriu. Se foi o objetivo que o próprio governo lhe deu, eu penso que cumpriu razoavelmente. E porquê? Reparem, este programa surge sobretudo para responder e impulsionar uma economia depois da crise da pandemia. Isso. Ora bem, então significava que é sobretudo para apoiar a economia. E para mim a economia é um setor privado. E que devia ser esse o foco dos apoios. Mas isso é o desenho inicial. Por isso é que estou a dizer. Superado agora, o desenho inicial... Por isso é que eu gostava que tivesse contribuído para mudar de uma forma estrutural a economia portuguesa. E eu acho que isso não foi cumprido. Pronto. Mas isso era o que eu gostaria. Faça aquilo que o Governo desenvolveu, que é um programa sobretudo para modernizar o próprio Estado em muitas áreas, substituindo investimentos que o Estado tinha que fazer e encontrou aqui uma forma do financiamento, apesar das taxas de execução não serem aquelas que todos nós desejávamos, de uma forma estrutural foi cumprida essas metas, os projetos foram feitos, vamos sentir ou não resultados concretos daquilo que foi o investimento, mas ainda não foram perceptíveis para a nossa economia. Estamos a falar de digitalização de muitos dos serviços do Estado. É verdade que foi feita. As pessoas sentiram que isso melhorou a sua relação com o Estado. Ainda não se sentiu grandes alterações. Há um estudo divulgado pela imprensa interno da Comissão Europeia que aponta Portugal como num grupo de apenas 7 países onde a despesa financiada pelo PRR e outros fundos terá um impacto expansionista superior a 0,5% do PIB este ano. Portanto, é um país onde o PRR contribui para esta política orçamental nesta medida. É verdade, porque sem isso grande parte do investimento não seria feito. Nós não tínhamos recursos para fazer os níveis de investimento que andámos a fazer. E a relativa problema de execução, muitas vezes, foi precisamente pela ausência de capacidade de executar depois de determinado tipo de projetos, que quando os concursos foram abertos, quer para a habitação social, quer noutras áreas, e que ficaram vazios
porque as empresas já não tinham capacidade para acompanhar o ritmo. Portanto, que contribuiu de uma forma expansionista para a nossa economia, claro que contribuiu, mas a questão não é essa. Olha, só para dar um exemplo, um autarca, há uns anos atrás, um programa anterior, financiava piscinas e ia até aos 80%. E houve um autarca que me disse, claro, que se eu fico, o que é que eu pensei logo? Eu vou construir uma piscina municipal, só que contribuo com 20%, é já. Esqueci-me de fazer as contas aos custos de manutenção. E agora aqui tenho um encargo nas minhas costas que eu já estou arrependido de ter construído. Ora bem, é isso mesmo que eu estou aqui a dizer. Claro que expansionista naquele momento é que o investimento foi feito, se foi. Qual é o resultado concreto para a modernização do Estado e da economia portuguesa? Ainda temos que aguardar. Mariana, qual é o seu balanço do possível? Eu faço um balanço bastante mais positivo e vou tentar dividi-lo em 3 dimensões. A primeira foi mesmo metodológico. Nós deixámos de ter um programa avaliado apenas pela entrega de faturas e pagamentos para lá de lá, mas pelo cumprimento objetivo de qualquer uma das reformas que foi feita. A segunda coisa que eu gostava de destacar tem a ver com o facto de 2 áreas fundamentais para os portugueses, mesmo que ainda não sejam totalmente visíveis os seus efeitos, tiveram pela primeira vez investimento de fundos europeus. A primeira é a habitação. Durante muitos anos só havia pequenos investimentos em telhados e eficiência energética e agora há um grande programa de habitação que nunca teria existido sem este fôlego de investimento inicial do PRR. E quando nós dizemos que esta é a principal preocupação dos portugueses, ou uma das principais, era o que faltava, que o PRR não procurasse responder precisamente às principais preocupações dos portugueses, e a outra é a saúde. Em dimensões tecnológicas, nós temos hoje praticamente todos os hospitais com robôs cirúrgicos, o que mantém médicos no SNS, porque era uma das razões pelas quais eles saíam, a ineficácia tecnológica, e melhora muito o nível de cuidados. É claro que estas coisas levam tempo, mas são 2 balanços positivos que faço. E um terceiro, precisamente indo ao encontro daquilo que o Duarte refere. Talvez o principal programa e mais inovador deste PRR tenha sido o programa das agendas mobilizadoras, excelente campo para reportagens que a Rádio Renascença pode fazer, porque são projetos que ligaram universidades a muitas empresas, pequenas, médias, grandes, para o desenvolvimento de produtos novos, e nós já vimos hoje lançados alguns produtos, até na área do espaço, que a economia portuguesa só consegue fazer porque existiu, não apenas dinheiro, porque dinheiro nos fundos europeus existe sempre, mas dinheiro que obrigava a esta conjugação entre universidades, pequenas empresas e médias empresas, e quase que forçou uma nova relação entre todas estas instituições. E, portanto, eu julgo que para o país faço um balanço bastante positivo. O que é que falta saber? O que é que acontece aos investimentos que estão pendurados e como é que o país vai fazer para manter níveis de investimento depois do PRR, de forma a não ter aqui uma quebra no PIB por acabar este financiamento. Na primeira parte da sua questão... Temos o fundo soberano, eu chamei a atenção que aquilo que fazia falta era mesmo ter aqui uma dimensão de financiamento que assegurasse o pós-PRR. Sim, esse é o ponto, um pouco mais abrangente, mas no primeiro ponto, o Conselho de Ministros aprovou na semana passada um regime especial para projetos que tinham sido financiados pelo PRR poderem ser transferidos para o Fundos Portugal 2030 em determinadas condições legais. Com exceção de Lisboa e do Algarve. E, portanto, nós temos muitos projetos que, por estarem em regiões em que Portugal 2030 não pode ir, terão dificuldades. Lisboa não é Lisboa, é toda a área metropolitana e, portanto, alguns destes projetos significativos não terão acesso a essa proposta de transferência que o Governo faz. A parte boa, que também tem um lado mau, é que, de facto, o Portugal 2030 está com muito baixa execução, em particular no apoio às empresas e, portanto, vai ter capacidade de absorção. Mas nas regras que tem, ou seja, com as diferenças regionais que já hoje tem. Mas eu queria mesmo só dizer uma frase sobre a Europa, se calhar... Sim, não, já vou pedir. Duarte, okay. No ponto de vista europeu, a Europa também faz o seu balanço. Há aqui 2 questões, uma tem a ver com o propósito, também gostava de o ouvir, mas sobretudo esta ideia de agora a Europa vai ter que começar a pagar também esta parte. E há já um debate sobre o estender, digamos assim, o refinanciamento, digamos, desta dívida. Macron chegou a dizer: endividámos-nos durante o Covid e agora dizem-nos que temos de pagar rapidamente. Isto é uma idiotice, disse Macron. Gostava de ouvir sobre a dimensão europeia.
Em primeiro lugar, na Europa, a necessidade de investir em determinadas áreas, nomeadamente ao nível da indústria de defesa, mas também ligadas às novas tecnologias e à economia verde, significa que vamos ter que fazer grandes investimentos no próximo futuro. Agora, este financiamento, e agora o da defesa, abriu pela primeira vez, este financiamento relacionado com o Covid, e agora os da defesa, abriu pela primeira vez a possibilidade de, visto que os Estados não queriam fazer contribuições extraordinárias, ser através de endividamento. E a questão que está colocada é, o endividamento tem que ser pago. Isso. E como é que o vamos fazer? Ora bem, há sempre duas formas, ou é à bruta ou é de uma forma lenta. E de algum modo eu compreendo o presidente Macron, porque os cidadãos compreendem que aquilo que se está a fazer não é só para esta geração, mas é algo que fica e que várias gerações irão usufruir. E se é assim, o endividamento a médio e longo prazo não é aumentar o endividamento, é a amortização do É o investimento. refinanciamento, não é? Financiamento, de modo a poder ir amortizando de uma forma gradual durante 10 ou 20 anos, significa que estamos a prolongar, de facto, os níveis de endividamento, mas de uma forma gradual a Faz reduzi-lo. sentido para si. Para mim faz sentido, porque se espera que a economia cresça e, por outro lado, que é uma forma de repartir, até do ponto de vista geracional, os benefícios e os custos pela geração presente e futura. Mariana, vamos fechar com este tópico europeu? Bom, eu acho que a melhor maneira de avaliar isto do ponto de vista europeu é perceber o que aconteceu durante a pandemia a outros países e que não aconteceu na Europa. A capacidade que a economia europeia teve de se aguentar durante aquele período decorreu de ter decidido emitir dívida, não apenas para o PRR, mas também para aqueles instrumentos de apoio ao emprego que existiram durante a pandemia. E, portanto, se a Europa não conseguir fazer um balanço positivo quando compara esta crise com crises anteriores face ao que passaram os seus países, eu tenho a certeza que os cidadãos conseguem fazer esse balanço. E também por isso, quando olhamos para os eurobarómetros todos, nós vemos uma confiança na Europa que não existiu na resposta a outras crises. E, portanto, faço um balanço muito positivo. E também da possibilidade que a Europa hoje tem de fazer um equilíbrio entre estes investimentos na defesa, mas, por exemplo, investimentos na habitação, para que as pessoas também compreendam esta diferença entre investimentos mais estratégicos para o continente e investimentos que tenham um impacto mais direto na sua vida, com níveis de transparência que o PRR teve, que não comparam com nenhum outro investimento europeu. O refinanciamento é inevitável? Não comparam bem. Eu julgo que é inevitável e é inevitável que esta seja uma forma nova da Europa se organizar para responder a momentos difíceis, porque essa é que é a grande diferença entre o que aconteceu na pós-pandemia e o que aconteceu no pós-crise financeira. E eu relembro que no pós-pandemia fizemos isto numa altura muito difícil, porque com a inflação de 8, 9, 10%, mas com a inflação dos meios de construção, dos materiais, de 25, de 30, de 35%, e ainda assim vamos conseguir recuperar. E, portanto, não quer dizer que não tenham que se fazer acertos aos modelos e às estratégias que foram adotadas, mas julgo que o PRR mostra que a Europa consegue, quando quer, responder às crises, e esse é o balanço mais positivo que eu julgo que há a fazer do PRR. Meus caros, vamos fazer uma pausa. Desejo-vos um ótimo verão e uma Boas pausa férias. descansada, porque partilhamos também com os nossos ouvintes. Recuperar energia. E os cá nossos nos ouvintes. encontraremos em setembro, com muito certamente para comentar. Com várias rentrezes e esperamos sem crise política. Não, vamos ver o que é que vai acontecer, mas guardamos Até lá. essas até cartas lá. para setembro. Obrigado, boas férias e um bom verão. Obrigado. Euronet Plus.